Oi, isso. Só para avisar que vai ter uma tarjinha aqui nessa parte aqui do vídeo, que é do editor, que eu uso para editar os vídeos. Então, qualquer problema, isso já tem nos vídeos anteriores, mas qualquer problema é isso. O vídeo já vai começar, então, beleza? Então, ok, tá. Ah, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Agora vamos pro vídeo. Oi, meu nome é Gabriel Agliardi e hoje no canal a gente vai falar um pouco um conceito meio que básico. Antes de eu entrar em termodinâmica na biofísica, eu vou dar um termo básico da termodinâmica na física. Deixa eu aqui apresentar. Tá, aqui tá alguns dados. Vídeo de divulgação 5. Ok. A gente vai falar um pouco de termologia, o básico que a gente tem no ensino médio, e termoquímica, que é que esse vai ser os vídeos estudo do calor 1. O estudo do calor 2 é na biofísica, estudo do calor 3 vai ser meio que mais que uma conversa assim sobre algumas coisas que eu vejo no YouTube, como algumas falas problemáticas sendo usadas para refutar tipo evolução e algumas outras teorias como a própria teoria da relatividade, que é usado por terraplanistas e, e criacionistas, vamos dizer assim, porque se falar DI, ok? Tá. O que é a termologia? A termologia é a área da física que estuda os fenômenos físicos que se relacionam com o calor ou com a temperatura, sendo que a gente pode dividir em várias áreas, sendo temperatura de escalas termométricas, calor de dilatação térmica, termodinâmica e as fórmulas da termologia, que são as mesmas fórmulas de temperatura, dilatação e termodinâmica. A temperatura e escalas termométricas. A temperatura é um conceito em que todos entendemos como base em nossas experiências, referência à física para universitários, do Dias e de outros autores, foi publicado em 2012. E pelo Reinane, a temperatura é uma medida de intensidade de energia térmica. O Reinane é o livro básico que eu uso para as fórmulas do biofísica, do uso de biofísica. A temperatura de um corpo é a medida em graus de agitação das partículas que o compõem. Isso é do livro de ensino médio, que é o Lopes Rosso de 2020, que é o livro usado pelo novo ensino médio atualmente. As escalas termométricas são escalas que definem temperaturas de um corpo e são elas: o Celsius, o Kelvin e o Fahrenheit. Fahrenheit. Eita. Temos o calor e a dilatação térmica, sendo que o calor é a troca de energia. Ah, me lembrei. Ah, o Kelvin é a escala absoluta, tá? Então, se a gente fala tantos, tantos Kelvin, é a temperatura absoluta. Por isso que é falado em graus Celsius e Fahrenheit. Fahrenheit tem um cálculo meio complicado, até para converter Kelvin em Celsius para Fahrenheit, que é bem complicadinho. Tá, o calor é energia trocada entre o sistema e o ambiente devido à diferença de temperatura. Referência, o
Halliday, que eu acho que é o Fundamentos de Física. É a transferência de calor entre três momentos, que é entre a condução, que é a transmissão de calor mediante o contato e superfícies, que é quando tu uma coisa, coloca um ferro, numa ponta do ferro tá uma fogueira e na outra ponta não tem nada. Tu encosta, o ferro tá super quente. Isso, essa transferência de calor ocorreu por condução. Temos a convecção, que é a transmissão de calor em relação de formação de correntes convectivas em um fluido, que é quando a gente cozinha, as correntes tem correntes de convecção que transmitem esse calor. Essas mesmas correntes nós temos no manto da Terra quando há o movimento das placas tectônicas ou de até de lava, até por isso ocorre erupção vulcânica e por aí vai. E temos a irradiação, que é a transmissão de calor por ondas eletromagnéticas. Nós temos a própria luz, que transmite calor, o próprio seres vivos, que também transmitem calor, entre outros. E temos duas formas de calor, sendo ele, elas a sensível, que é responsável pela mudança de temperatura de um corpo material, e a latente, que é a quantidade de calor necessária para a mudança de estado, sendo que um altera só a temperatura, que é como a gente pode definir a temperatura, e o outro é a temperatura necessária para que ocorra o ponto de ebulição e o ponto de fusão, que são esses termos. Daí nós temos a dilatação térmica, que é a expansão em contração de materiais conforme aumenta a sua temperatura. Desses materiais, eles têm três tipos, sendo que o estudo de dilatação linear leva em conta apenas a variação de uma das dimensões de um sólido com a temperatura, que é a expansão só de uma única dimensão. A expressão matemática da dilatação linear é a partir das considerações empíricas relativamente simples, que é a variação linear igual coeficiente de expansão linear vezes o comprimento inicial desse, desse material vezes a temperatura. Nós também temos a dilatação superficial que ah, essa informação eu peguei agora não me lembro se foi nos livros de físicas acadêmicos ou nos de ensino médio. Tem que lembrar depois. Tem esses dois eu peguei do Brasil Escola, por ser uma explicação mais simples, que a dilatação superficial é a mudança sofrida pela área de um corpo dependente do coeficiente de dilatação superficial. Então é o a, a área da superfície final igual coeficiente de dilatação superficial vezes o comprimento inicial dessa superfície, a área inicial dessa superfície, vezes a alteração de temperatura. E temos a dilatação volumétrica, que é a mesma coisa, só que com o coeficiente de dilatação volumétrica, que é representado pelo gama. E esqueci de falar aqui que a dilatação linear é representada pelo alfa, a superficial pela beta e a volumétrica pelo gama. Daí nós temos a termodinâmica, que essa, por incrível que pareça, é aonde a, a mãe apanha e a criança não vê. E vocês vão entender o porquê disso. Porque muita gente, isso, isso é sério, muita gente usa a explicação que não entende de termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica refuta isso, refuta aquilo, para falar que em coisas básicas que a termodinâmica refuta algumas coisas que ela não refuta, que ela só contribui. Podemos ver o próprio início do universo, que
que tem a temperatura aproximada, não sei se para mais ou para menos, de 10 na 30 kelvins, 10 na expoente 30 kelvins. Você sabe o que que é isso? É calor para Se já 100 graus a gente já sente o calor. Se já 40 graus a gente já sente o calor dos infernos, imagina 10 na 30. 40 graus Celsius, deixa eu me lembrar, 100, 313, 313, 313,15 kelvins. Já é um calor do cacete. Imagina 10 na 30 kelvins. Que é 100, 100, 313 quer dizer 40 graus Celsius, tá bom? Então vamos voltar. A termodinâmica é um estudo das leis que reagem em relações entre o calor, o trabalho, entre outras formas de energia, mais especificamente a transformação de um tipo de energia em outra, disponibilidade de energia para a realização de trabalho e a geração de trocas de calor. Definição do dicionário Oxford. Coloquei Oxford Linguagem porque é mais fácil. Existem quatro leis da termodinâmica. Isso, uma referência. Eu coloquei referência de cada lei, sendo que a primeira lei não é a lei um e sim a que eu vou citar. Não é a primeira lei, vai ser a lei zero. Que a lei zero é a lei que colaborou com a conceitualização da grandeza da temperatura, da grandeza da temperatura, e seu desenvolvimento dos termômetros, a partir dos seus estudos a respeito de equilíbrio térmico entre diferentes corpos. Referência Brasil Escola, Lei Zero da Termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é a aplicação de princípios de conservação de energia para sistemas termodinâmicos. Aqui a fórmula que é a energia igual a quantidade de calor menos o trabalho. Estou usando os termos físicos aqui, não os termos biofísicos. Se eu usasse os termos biofísicos, ia ser U igual a Q menos E. Aqui na biofísica é usado conceitualmente nas equações o E como trabalho também. Todos os processos irreversíveis de um sistema fechado são acompanhados por aumento de entropia. Isso é mais sobre a entropia, tá? A entropia, conceitos mais iniciais de entropia para esses são os conceitos mais iniciais de entropia para a gente ter meio que o conceito da entropia. Não coloquei em cima do slide para não ter o impedimento da barrinha. Todos os processos irreversíveis em um sistema fechado são acompanhados pelo aumento de entropia, que é se aumenta até essa entropia aumenta até o máximo, esse sistema vai estar em caos. Não o caos do oh, Deus caos, que é o tipo, não, o caos meio que vai estar em zero de temperatura, vai estar no zero absoluto. A entropia é diferente da energia no sentido em que a entropia não obedece a uma lei de conservação. A energia de sistema fechado é conservada, ela permanece constante nos processos irreversíveis. A entropia de sistema fechado aumenta. Traduzindo, a entropia aumenta e ocorre o zero absoluto, a temperatura diminui. A segunda lei da termodinâmica, nós podemos falar que ela é a que mais é usada para refutar alguma coisa, que é dita quais são as condições existentes para que o calor seja convertido ao trabalho nas máquinas térmicas e nos refrigeradores. Isso que ela diz, que é a lei que mais usada em refrigeradores. Que, que temos como exemplo essa imagem do Halliday, em que mostra, eita, que mostra um sistema em que vamos se partir ao meio, um sistema que perde energia e perde energia para produzir trabalho e vai do mais quente para o mais frio, ou que ganha energia para ir para o mais frio para o mais quente. Esse é meio que um sistema de um refrigerador.
Então, essa equação é o Q inicial igual ao trabalho mais o Q final, ou o Q final menos igual o Q inicial menos o trabalho, ok? Referência Brasil Escola, segunda lei da termodinâmica. A terceira lei aborda a relação existente entre a entropia e o ponto de referência absoluto para determiná-la, sendo ele o zero absoluto. Daí essa equação é o limite de entropia de T para zero igual a zero. A equação que é usada em universidades. E nós temos a termoquímica. A termoquímica é a área da química que estuda as mudanças de temperatura ou de substâncias, a mudança de estado que envolve troca de calor. A termoquímica é o ramo da química que estuda relações entre os processos de mudança de estado físico que envolvem trocas gasosas e energia nas formas de calor. E tem químico que fala que sabe que de fisicoquímica e caralho a quatro, que está aí na internet, que para falar de criação, fala que as leis da termodinâmica apresentadas anteriormente refutam ah, co- refutam a própria evolução até o Big Bang, sendo que já falei que o Big Bang teve a temperatura inicial de 10 na quinta Kelvin. Já deu exemplo, se 40 graus centígrados ou 313 graus, 313,15 kelvins já é calor do cacete. Voltando ao slide. A termoquímica é o ramo da química que estuda as reações e os processos das mudanças do estado físico, que envolvem trocas de energia em forma de calor. A partir de agora vai ser só a referência da Brasil Escola, porque termoquímica eu não entendo muito de química, então, para ter o básico, eu estou usando o Brasil Escola para definir os fatos. Os fatos não, as informações. Tipos de reações termoquímicas. Nós temos dois tipos de reações termoquímicas, que são as endotérmicas, que absorvem calor, daí endotérmicos, endo significa dentro, ou seja, reações de mudança de estados físicos que os reagentes absorvem calor, que algumas vezes até congelam, e exotérmicos, que significa para fora, ou seja, refere-se a reações com mudança de estado físico na liberação de calor. Quando tá fazendo essas reações, ela tá liberando tá ficando quente, mesmo sem estar em um estado de deixa eu lembrar. Sem estar num estado de mudança de calor usando fogo, coisa do tipo. Até o próprio fogo é uma reação exotérmica, que é uma combustão em que libera calor. É isso. Daí nós temos a entalpia, não confundir com entropia, porque a entalpia é a quantidade de energia liberada, ela é a unidade de medida é calorias, mas a gente pode converter calorias por joule, tá? Para obter o calor. O calor não. Para obter a para ter a energia livre, que eu vou explicar no livro de biofísica, no vídeo de biofísica. A entropia é uma função termodinâmica na, pela qual se calcula o calor envolvido no processo isobárico, ou seja, que se mantém com a pressão constante. Já que a entalpia é uma das ferramentas utilizadas para cálculo de calor trocado em um processo químico, não faz sentido a sua utilização como número absoluto, isolado, mas sim considerando sua variação, ou seja, na prática, só devemos avaliar quanto numericamente variou a entalpia durante o processo químico, uma vez que a termodinâmica nos garante que a variação numericamente igual ao calor liberado ou absorvido no processo. Daqui a equação de variação de entalpia, sendo que a variação de entalpia é
é a entalpia final menos inicial, ou a entalpia, variação de entalpia é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. A entalpia de formação é calculada com base nas reações químicas de formação, que são as reações em que um mol de substância composta é formado por dessas substâncias simples mais estáveis e a temperatura ambiente igual a uma atmosfera de pressão. Agora não vou me lembrar quantos Pascal é um atm. Me desculpe. A grande vantagem da entalpia de formação é que as substâncias simples mais estáveis à temperatura ambiente e uma atmosfera de pressão e possuem entalpia convencionada como zero. Isso não quer dizer que, que de fato são zeros, mas simplificando, é a melhor classificação para tratar, são tratadas assim. Sendo que a variação de entalpia é a entalpia do produto menos o reagente, consideramos que estão em estão que os reagentes é igual a zero, podemos afirmar que o valor de variação de entalpia observado é apenas referente ao produto, que nesses casos são sempre um mol da substância composta. Por isso, tabelamos que esse valor, como a variação de entalpia padrão, é a deformação de água representada por entalpia graus Fahrenheit. A entalpia de ligação serve para indicar a quantidade de energia envolvida na ruptura ou na formação de um mol de determinada ligação química. Entende-se para romper uma ligação química, faz-se necessário absorver calor, de modo que o átomo de ligação aumente sua energia interna. Consequentemente, aumente sua energia cinética. Com maior energia cinética, os átomos vibram com a intensidade, causando rompimento de ligação, assim como todo rompimento de ligação no processo endotérmico. Ao contrário, se forma uma ligação química, os átomos perdem a liberdade de movimento, precisam diminuir o seu grau de movimentação, diminuindo a energia cinética. A energia subsequente então é liberada em forma de calor. Assim, toda a formação de ligação é um processo exotérmico. A gente tem como exemplo da anterior o processo de formação do hidróxido de sódio e nesse no exotérmico nós temos a formação do ácido clorídrico. A entalpia de combustão serve para indicar a quantidade de calor liberado na combustão de um mol de substância. Deve-se salientar que toda reação de combustão é exotérmica, pois toda a queima libera calor. Então, combustão é igual a reações exotérmicas, como eu já expliquei anteriormente. Toda mudança de estado físico envolve uma troca de calor. Sendo assim, a entalpia de mudança de estado físico serve para indicar a quantidade de calor envolvido no processo de mudança de estado físico. Os valores de entalpia são simétricos para os processos inversos, o que quer dizer que, por exemplo, a variação de entalpia da liquefação da água é de menos 44 joules mol, kilojoules mol. No entanto, na solidificação ela é igual a menos 7,3 kJ mol. Isso é conversão, isso já está convertido quilocalorias para kilojoules, tá bom? E esse foi o vídeo. Esse vídeo foi sob a orientação de todos os professores do curso de Física, como atividade de extensão, especialmente o professor José Antônio Trindade de Borges da Costa. E aqui estão algumas informações, tanto o e-mail do canal e o e-mail do professor e o e-mail do curso de Física. E é isso. Muito obrigado por assistir. Deixa o like, se inscreve, aperta o sininho e compartilhe. E é isso.